Já saiu a explicação, o admin já chorou, comeu, bebeu e dormiu. Então chegou a hora. Hoje nós vamos ver os 10 Riders mais poderosos de Fate. Não sabe qual classe é? É a classe que monta no cavalinho Pocotó e sai por aí lutando. Então vamos lá. Eu sou o Trojan e se você está curioso, segue comigo depois da intro. Thrill of the fight as we fight to survive for honor and glory, strong as the night. Nothing can break us down. We will always... Primeiramente, o admin vem dar um aviso a vocês. A vocês não, a um certo indivíduo. Guilherme, eu lhe pegarei na saída da escola, então se prepare. O admin tá quase jogando o Guilherme na dimensão dos pôneis coloridos. Não aguento mais! Mas meus taverneiros, deixa eu perguntar a vocês, assim como eu, vocês já tiveram aquele sonho ou aquela vontade de desenhar, mas tentaram e não deu certo? Assim como eu, vocês olham para o papel e ficam tristes com o resultado, já que aquilo não saiu como vocês queriam? Então eu tenho uma coisa certa para vocês, o curso Desenhando Animes. Um curso que mostra do básico ao avançado de como desenhar com vários módulos diferentes e com técnicas que aqueles mangakás que vocês tanto gostam usam em seus mangás. Chega de se decepcionar com o desenho que saiu errado, então corre lá que está aqui no primeiro link da descrição. Depois vem me contar os resultados. Partindo agora para o vídeo, então já conto com aquele seu like, sua inscrição e ativação no sininho, senão seu servo favorito não vai atingir a posição que você quer. Então vamos lá. Com o 10º lugar, temos Georgios, Jorjão ou simplesmente São Jorge. Ele é conhecido como o Santo Caçador de Dragões. Inclusive, no dia em que estou fazendo esse vídeo, dia 22 de abril, é aniversário do Jorjão, então parabéns para ele. Ele tem uma alta resistência mágica, podendo resistir a magias das mais diversas magnitudes, ou seja, basicamente se um mago da era moderna usar magia nele, ele nem sentirá o efeito. Ele tem uma habilidade onde quando ele precisa proteger alguém ou alguma coisa, ele ganha um poder defensivo além da conta, mas só temporariamente. Ele é um cara que tem uma resistência mental insana, onde foi torturado, castigado e mesmo assim não vacilou em sua fé. Ele possui divindade de rank C, já que é idolatrado como um santo. Ele possui 4 roubos, e eu vou chorar descrevendo cada um deles, mas vamos lá. Ascalon, um rogo anti-unidade que de forma resumida dá a ele uma defesa quebrada, o deixa imune a maldições e o livra de todo tipo de maldade, além de aplicar traços dracônicos no oponente. Abseus Dracones, um rogo que tem como seu tipo anti-exército, que basicamente é uma das habilidades de Ascalon de aplicar traços dracônicos no alvo. Dracones Interfectum, um rogo anti-unidade que é uma forma alternativa da Ascalon que permite a ele usar disparos de energia mágica. Bayard, a montaria de Georgios que o torna um monstro em batalha, tendo muita de sua resistência mágica aumentada. Basicamente, Georgios existe para esfolar dragões, não importam as situações. Servos como Siegfried, Arthúria e Mordred são janta para ele, já que possuem traços de dragão, fazendo com que ele ocupe o nosso último lugar. Maluco só sola dragão, mano, cê é louco. Com o 9º lugar, temos o Shuakamaru, nossa eterna waifu. Muito linda, mano. O Shuakamaru é uma espadachim genial e uma excelente estrategista. Não seria exagero dizer que ela é a comandante militar mais famosa da história japonesa. Provavelmente, apenas alguém como Oda Nobunaga possui uma popularidade que rivaliza com a dela. Sua espada é o Zumidori, sendo a espada que decapitou a Aranha da Terra, que se diz ter pertencido à sua ancestral Minamoto no Haikou. Apesar de ser uma espadachim habilidosa, o Shuakamaru não conseguiu encontrar uma abertura nos movimentos de Uchi Gozen, que olha o nome, para romper, apesar de trabalhar em conjunto com Sakata Kentoki, Benkei, Fuma Kotaro e Mesh, o que já mostra que ela tem uma aparente limitação. Sua resistência mágica não é muito alta, mas ela compensa isso com sua alta velocidade. Ela conseguiu peitar Gorgon no Shinzun, fazendo Gorgon se esforçar para se livrar dela. Seu rogo são técnicas de habilidade.
Wandering Tales of Shanaô. E putz, meu inglês tá em outro nível. Uma arte marcial de espada que tem 5 técnicas principais que eu não vou dizer quais são, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então o admin pede a compreensão de vocês. Não quero passar a madrugada toda editando vídeo que nem no vídeo dos artes, mano. É muito cansativo e eu tô velho já. Ela treinou os soldados de Gilgamesh e Casper, onde segurou Gorgon por um certo tempo, onde essa não conseguia acertá-la devido à sua alta velocidade, fazendo ela ocupar merecidamente o nosso 9º lugar. Com o 8º lugar temos Nemo, que apareceu em Atlantis. Cara, ele é um servo bem interessante, já que ele é a junção de 2 espíritos heróicos. Basicamente, ele comanda um navio que tem várias personalidades diferentes dele mesmo. Como forma de combate, ele tem uma pistola que ele atira como uma forma de perfurar várias defesas. Como um dos espíritos heróicos que compõem ele é o filho do Poseidon, o deus dos mares, ele pode usar uma concha para invocar sons agudos ou controlar a água tanto para atacar quanto para defender. Grandian Neutrus é seu fantasma nobre, sendo do tipo anti-unidade que invoca simplesmente um submarino que perfura qualquer defesa, não importando o quão resistente seja. Esse algo pode ser usado tanto dentro quanto fora do mar, o tornando um adversário a ser temido, fazendo com que ele ocupe o nosso 8º lugar. Apesar de não ter demonstrado muitos feitos, mas seus poderes o deixam qualificado como um forte espírito heróico. Com o 7º lugar, temos Astolfo e Mandricardo no empate técnico. Começando por Astolfo, que foi um dos paladinos de Carlos Magno. Cara, apesar de ser um dos grandes guerreiros de Carlão, ele é considerado o mais fraco dentre os 12, já que na realidade ele era um mulherengo que não treinava pra nada, mas o que lhe concede um poder absurdo como servo são seus roubos. Nas suas lendas, Astolfo é conhecido por dar e receber, não pensa porcaria, roubos dos outros nas suas lendas. Basicamente, desde que tenha permissão do proprietário original do roubo, Astolfo pode usá-lo plenamente como se fosse seu, usando a maior parte de suas técnicas. Sua resistência mágica não é lá grandes coisas, mas graças ao grimório que ele carrega, ela é aumentada a um nível absurdo. Ele possui 4 roubos, que são Trapa e Argalha, uma lança anti-unidade que permite a Astolfo desmaterializar um servo ao atingi-lo com ela, mas não tem outros poderes ofensivos. La Black Luna, um rogo anti-exército capaz de varrer tudo no caminho, que ao tocar solta sons agudos com uma capacidade ensurdecedora que é comparável ao rugido de um dragão. 2 Steel Breaker, um rogo do tipo anti-Magicraft que permite a Astolfo anular qualquer tipo de magia com ranquear ou inferior, mas o torna incapaz de parar uma Reality Marble. Meu inglês está avançando. Mas caso seu verdadeiro nome seja liberado, há a possibilidade de realizar tal feito. Foi com esse rogo que ele foi capaz de praticamente destruir o Garden of Babylon das Semiramis. Hippogriff, uma besta fantasma do tipo anti-exército que basicamente, enquanto Astolfo estiver montado nele, poderá acessar uma espécie de dimensão paralela, se tornando extremamente veloz e quase impossível de ser acertado por ataques. Apesar de ter roubos poderosos, ele mesmo afirma que não é um espírito heróico poderoso, já que seus poderes derivam principalmente de seus fantasmas nobres, e sem eles, ele não é nada lá impressionante. Partindo agora para o Mandricardo. Apesar de não ser tão famoso quanto Sherlock Holmes, Leonardo da Vinci e Bartholomew Roberts, Mandricardo é conhecido por lutar contra os 12 paladinos de Carlos Magno. Ele era apenas um personagem coadjuvante na lenda de Carlão e, portanto, ele era forte o suficiente para tornar a batalha convincente. Mandricardo afirma que nunca poderia estar à altura de Aquiles ou Heracles. Ele não acha que poderia vencer Judieiro, não importa quantas vezes eles lutassem. Isso porque Judieiro já o derrotou quando eles estavam vivos. Apesar de Mandricardo estar usando a armadura de Hector e sua espada, Darandal, na época ele ainda não conseguiu derrotar o Judieiro. Mesmo que o Judieiro fosse um herói infernal que empunhava uma espada demoníaca, não havia dúvida de que a arma de Mandricardo era melhor.
Como espírito heróico, Mandricardo afirma que ele deveria ser um dos maiores Sabers de todos os tempos. Se ele tivesse se materializado como um Saber, então ele poderia ter trazido Durandal com ele. No entanto, ele também considera a possibilidade de ele não tê-la, já que ele acabou de pegá-la quando Roland o deixou para trás. Como ele não tem nenhuma memória de empunhar aquela espada desde que se tornou um servo, ele se preocupa que o trono dos heróis ainda não veja como um verdadeiro herói. A única razão pela qual Mandricardo se qualifica para a classe Rider é que ele roubou um cavalo mais famoso que ele, Briggs Largo. Se não fosse por essa história, ele poderia nunca ter sido convocado. Como um cavaleiro, Mandricardo é um servo de rank C. Depois de vê-lo em ação, Hitsuka Fujimaru e Mesh afirmam que ele é muito poderoso. O principal rogo de Mandricardo é a semente de Durandal. Com ela, qualquer arma empunhada por Mandricardo ganha o poder da própria Durandal. Ele usou para proteger o grupo de Hitsuka do Antares Snipe de Kiron. Sua espada de madeira foi destruída no processo. Mesmo neste estado, ele poderia usá-lo mais uma vez para disparar seu rogo e dar a Hitsuka e os outros uma abertura para escapar. Seu segundo rogo é rever de Durandal. Mandricardo, habilitado por Hefesto, Quironomia, usou para bloquear a estrela cadente Ortigia de Artemis. Assim que seus rogos entraram em confronto, ele ficou cego quase instantaneamente. Então seu sentido do tato se foi apenas um segundo depois. Seus órgãos pararam. Seus ouvidos sangraram quando ele ficou surdo. A luz de sua flecha queimou sua pele, estourando os vasos sanguíneos. No entanto, sua explosão nunca atingiu Hitsuka Fujimaru ou seus companheiros. Basicamente, dando tudo de si, ele desviou uma das flechas de Artemis que foram ditas como capazes de destruir o mundo. Mesmo o Antares Snipe de Kiron foi inútil contra ele, já que ele trancou completamente de boas. Basicamente, estamos falando de um servo monstruoso em termos de ser brabo. Meu Rider favorito. Ele ocupa merecidamente o 7º lugar ao lado de Astolfo, e eu arrisco dizer que ele é mais poderoso que o próprio Astolfo no 1x1. Com o 6º lugar temos Medusa. Cara, na mitologia que a gente conhece, a Medusa é retratada como um monstro com cabelos de serpente que transforma os homens em pedra, né? Mas Fate é generoso conosco. Transformou a abominação que a gente conhece em uma bela moça. Imagina tu chegando no teu pai e falando: ô pai, eu quero casar com a Medusa. Tá, o admin sabe que ele é um péssimo humorista, não preciso dizer nada. Enfim, a depressão. Basicamente, Medusa não é uma heroína de verdade, já que ela é mais uma espécie de anti-herói, tipo Arte. Depois eu conto mais sobre isso. Cara, ela é uma ótima Rider, não só pelo seu poder monstruoso, mas também pela sua versatilidade. É dito que durante a 5ª Guerra do Santo Grau de Fuyuki, Medusa e Tulane eram os maiores velocistas de lá, o que já nos mostra que ela não está de brincadeira. Em suma, podemos considerá-la tão poderosa quanto Emiya e Tulane. A maestria de Medusa com suas correntes é grande, onde ela foi capaz de dar uma verdadeira surra em Shirou, mesmo que tenha sido nerfada durante a maior parte da guerra, já que o lixo do Shinji era seu mestre. Basicamente, o inútil do Shinji conseguia ser um mago pior que o Shirou. Com todo respeito, o cara que gosta do Shinji tem que ser estudado aí. Se você gosta do Shinji, avise nos comentários, pois eu vou lhe pegar na saída da escola, então se prepara. Seu rogo é Bellerophon, um rogo do tipo anti-exército que invoca um Pégaso com poder destrutivo absurdo que conseguiu tancar a Excalibur Morgana de Saber Alter. E falando nisso, enquanto na rota Ravensfield, ela deu um combate de respeito a Salter, onde ambas estavam em pé de igualdade. Porém, é fato que Medusa não era forte bastante para lutar de igual para igual com ela, onde foi necessária a ajuda de Shirou dando suporte com Roaias para que ela não fosse derrotada. Sem falarmos ainda de seus olhos místicos da petrificação, que só ao fazer contato com algo, Medusa pode petrificar completamente o alvo. Se a resistência dele à magia for alta,
ele vai poder burlar isso, como Emiya e mesmo Salter fizeram. Durante sua luta com Salter, estava muito claro que a diferença de atributos era grande, já que Medusa tinha que compensar essa diferença com uma grande velocidade e seus olhos místicos a ajudaram. Mesmo assim, ela foi levada ao limite e só aguentou o suficiente graças a Tyrael lhe dando suporte, o que a faz ocupar merecidamente o nosso 6º lugar. Com o 5º lugar temos Iskandar, o rei dos conquistadores, ou simplesmente Alexandre o Grande. Tendo cometido grandes feitos em vidas, Iskandar é um top servo, basicamente os servos de alta patente, sendo ele um dos maiores monstros durante a 4ª Guerra do Santo Grau de Fuyuki. Devido a isso e sua personalidade, ele acaba se tornando o rival de Saber na 4ª Grande Guerra. Durante a mesma guerra, Hydra é reconhecido por Gilgamesh como um verdadeiro inimigo e alguém que vale a pena usar toda a sua força, o que é algo digno de respeito, já que mesmo Heracles era taxado de criança por ele. Diz-se que ele é igual a Altera, no entanto, ao lutar contra ela como uma espécie de aquecimento, ele perde por causa de sua carruagem. Em combate, Iskandar usa principalmente sua carruagem Gorgeous Will para atropelar os inimigos com relâmpagos que geram a quantidade de energia mágica que Artúria ou Diarmuid usariam em um ataque que utilizasse cada grama de sua força. Ele também pode manipular relâmpagos mesmo fora de sua carruagem, já que ele é filho de Zeus. Quando usado como um ataque surpresa, é forte o suficiente para quase nocautear Lancelot após um ataque, forçando-o a recuar. Cara, ele simplesmente esfolou Hassan Sem Faces, simplesmente porque queria mostrar a Gilgamesh e a Artúria seu rogo verdadeiro. Mesmo sua velocidade sendo extremamente baixa para os padrões de servos, ele quase conseguiu dar um golpe fatal em Gilgamesh, mas o Biribinha viu o futuro com sua clarividência e usou Enkidu para segurá-lo logo após o empalando com a Ea. Seu rogo mais poderoso é Aionioi Retairoi, um rogo do tipo anti-exército de Rank X que simplesmente cria uma Reality Marble que invoca todos os soldados que lutaram ao seu lado, somando milhares de guerreiros, onde cada um deles é o equivalente a um servo de baixa porte com uma consciência própria e um independente action de Rank E. Com esse rogo, ele solou Hassan e mesmo Artúria disse que não conseguiria vencê-lo de frente, já que mesmo Excalibur não seria eficiente contra o grande exército dele. Ele foi solado por Gilgamesh, claro, ele estava enfraquecido não só por ter usado seu rogo até o limite contra Caster, mas porque ele também perdeu sua carruagem ao lutar com Artúria. Mesmo assim, não muda o fato de que ele apanhou lindamente. Sendo assim, ele ocupa merecidamente o nosso 5º lugar. Prestem respeito ao grande rei dos conquistadores. Com o 4º lugar temos Ozymandias, o Rei Sol ou simplesmente Ramsés II. Dazeku. Desculpa, mano. O admin não consegue se controlar às vezes. De vez em quando eu fico me perguntando umas coisas sobre Fate, e uma delas é: como carambas Ozymandias é um Raider? O maluco usa magia pra lutar, mano. Ele é um grande usuário de Magicraft, podendo usar diversos poderes diferentes. Ele tem privilégio imperial de Rank A, podendo usar habilidades que não tem posse por um curto período de tempo. E como é de Rank A, ele pode pegar até mesmo habilidades de corpo físico, como pegar a divindade de servos como Gilgamesh temporariamente, já que a divindade desse último é maior que a sua. Ele também pode receber bênçãos do deus do sol Ra. Ele tem 3 rogos, e bem, eu chorei escrevendo cada um deles. O trunfo mais poderoso de Ozymandias é Ramsel Tentris, um fantasma nobre semelhante a um Reality Marble que se manifesta como um grande complexo de 3 templos. A pirâmide de Ozy tem pelo menos 3 proteções divinas e maldições que a tornam um grande trunfo. A primeira proteção divina concede imortalidade a Ozymandias e suas bestas guardiãs, um grande exército de diferentes bestas fantasmas, mas só enquanto ele estiver dentro da pirâmide. Ele tem um exército gigantesco de bestas fantasmas.
Seus números são uma ameaça extrema. Para contornar essa habilidade, tanto o próprio Ozymandias quanto seu templo devem ser destruídos. Em segundo lugar, o templo de Hyder está equipado com uma maldição divina que atua como um veneno potente, enfraquecendo os servos ao reduzir seus parâmetros e até mesmo as habilidades de servos com grande resistência a veneno, como Arashi. Se isso não bastasse, há também uma maldição que sela os rogos dos servos, para que não conseguirem burlar essa habilidade. Aqueles que conseguirem burlar, ainda assim serão afetados por alguma de suas maldições. Basicamente, durante o filme de Camelot, ele desafiou o King Hassan e esse último foi fazer uma visitinha humilde no templo do Ozzy. Eles conversaram, mas o Ozzy não queria recuar. Então, como sinal de respeito, King Hassan decapitou o cara com sua peixeira gigante. Zoeira, galera. Eles não conversaram. King Hassan simplesmente entrou lá sem ser notado por ninguém e decapitou Ozymandias que atacou os Hassans. Ele só não foi eliminado por estar em seu templo. Ele também pode invocar seu navio ou parte dele para lutar, além de invocar uma esfinge que tem o poder de eliminar 3 servos. Basicamente, é dito que ele é um servo que está a par com o Gilgamesh. Então estou doidinho por algum de vocês pedir uma batalha mortal entre eles. Peçam, é só pedir. Zoeira. Pelos motivos citados acima, Ozymandias ocupa merecidamente o 4º lugar, mas os servos acima podem derrotá-lo, então ele fica aqui. E chegamos ao top 3. Com o 3º e honrado lugar temos Aquiles. Cara, Aquiles é possivelmente o mais famoso dos heróis gregos, estando em pé de igualdade com Héracles, tendo sido um herói poderoso e excepcional, cujo nível era extremamente próximo ao dos deuses. Aquiles é conhecido como um dos maiores heróis da história, com inúmeras lendas condizentes com sua fama. Aquiles é, sem dúvida, um servo de primeira linha, pois ele não é apenas o mais alto escalão que um espírito heróico pode ser, mas também se orgulha de fama mundial. Há provavelmente menos de 10 heróis, incluindo ele, cujos nomes são conhecidos nessa escala. Afinal, seu nome está ligado a um dos pontos vitais do corpo humano, o que é bem irônico. Entre os muitos servos da mitologia grega, seu poder está próximo ao de Héracles. Jason, o líder dos Argonautas, afirma que Aquiles é o 2º herói mais forte de toda a Grécia. Devido ao poder de Aquiles, ele é considerado por Quiron como um Hyder extremamente poderoso. Os parâmetros de Aquiles são bastante excelentes, cara. Ele tem 5 fucking rogos. 5, mano. E enquanto escrevia cada um deles, eu chorei muito, mano. Toda vez que eu vou escrever alguma coisa sobre o Aquiles, eu choro. Primeiramente, ele tem Diatrecon Aster Lonque, uma lança anti-unidade que é basicamente o martelo do Thor. Não entendeu? Eu vou explicar. Ele pode lançá-la, comandar o caminho que ela irá percorrer e fazê-la retornar às suas mãos. Ele ainda pode invocar um Reality Marble, que basicamente é uma dimensão alternativa onde ele e seu oponente caem na porrada para ver quem é o mais forte, onde a imortalidade de Aquiles perde seu efeito e todos os poderes externos são negados. Andréios Amarantos, um rogo do tipo anti-unidade continuamente ativo que lhe torna imune a qualquer ataque que não seja imbuído com poderes divinos. Dromeus Cometeis, um rogo anti-unidade que permite a Aquiles aumentar sua já insana velocidade e diminuir a velocidade do oponente. Troias Tragoidia, um rogo do tipo anti-exército que basicamente é uma carruagem voadora que permite a Aquiles atingir velocidades absurdas. Ele saiu no soco com Quiron, quase derrotou Siegfried, junto dos outros servos desceu a mão no Vlad na forma de Drácula e esfolou Atalanta na forma Alter, onde ele estava com seu calcanhar ferido, perdeu 70% de seu poder, juntamente de sua velocidade, e mesmo assim ele solou ela completamente. Em Atlantis, quinto Lost Belt, ele foi capaz de simplesmente desviar uma das flechas de Artemis que foram ditas como capazes de destruir o mundo, juntando todos os seus rogos em um só com um extremo poder.
E temos agora seu último rogo, Aquileus Cosmos, um escudo forjado pelo deus ferreiro Hefesto, capaz de simplesmente tancar a Vasavi Shakti, mas sendo quebrado no processo. Mas isso se dá ao escudo só exibir seu verdadeiro poder em posse de Aquiles, onde é dito que ir contra esse escudo é ir contra o próprio mundo, já que esse escudo recria o mundo em uma versão menor, e é dito que só um rogo anti-mundo pode ir contra esse poder, o que o faz ocupar o nosso terceiro lugar. Com o segundo e merecido lugar, temos Taigong Wang, que é um forte candidato ao posto de Grande Rider. E se fosse invocado como caster, ele disse que seria um grande também. Mas como meu conhecimento não é infinito, não sei se ele só blefou ou falou sério mesmo. Ele simplesmente é um mestre estrategista, sendo o maior estrategista de toda a China, montando todo tipo de plano de forma instantânea. Ele tem um conhecimento avançado de Magicraft, já que viveu na Era dos Deuses e podia ter um arsenal grande de magias. Ele é um solador de deuses, onde tem um chicote capaz de derrotar deuses, sendo o rogo antidivino. O cara é conhecido como um dos maiores estrategistas do mundo e possui altas patentes como servo, sendo possivelmente um dos mais poderosos da história. Basicamente, o cara é um solador de deuses. Seu chicote sola deuses e, dependendo da entidade enfrentada, ele ainda pode partir para o uso da magia e de sua montaria, que não sei por que carambas ele afirma que não é um dragão, mas na realidade ela é uma anta que vira um dragão. Mano, maluco monta uma anta que vira um dragão chinês, velho. Seu uso de Magicraft está num nível insano, então ele usa de Magicraft, está num nível absurdo. Ele pode usá-la em larga escala, sem muitas restrições, e mesmo Noé, que é o Grande Rider, sim, Noé é o Grande Rider, afirmou que ele seria um Grande Rider muito melhor que ele. Isso já é o suficiente para que ele ocupe o nosso segundo lugar. Com o primeiríssimo e merecidíssimo lugar, temos Quetzalcoatl, a deusa suprema dos dragões. Basicamente, ela está no nível top tier. Seu nível é monstruoso. Se assim como eu, vocês já gostaram de dinossauros na infância, sabem que eles foram extintos por um meteoro, certo? E nem precisa ter sido fã para saber. Mas e se eu disser a vocês que esse meteoro, na verdade, era a própria Quetzalcoatl, mano? E não acaba por aí. Ela é basicamente era o ser mais poderoso presente na singularidade de Babilônia, estando em pé de igualdade com Gilgamesh no auge. Seu poder era tão grande que, mesmo após ter a maior parte de sua divindade reduzida, ela foi a única serva a conseguir causar danos em Tiamat com seu 100%, mesmo estando nerfada. E eu afirmo a vocês que, se ela tivesse toda a sua divindade no auge, ela esfolaria Tiamat na porrada. Ela gosta de luta livre, basicamente uma porradaria franca no soco sem dó. Quetzalcoatl é uma das existências supremas na mitologia asteca e um espírito divino de calibre de Deus-chefe. Sendo uma verdadeira deusa, Quetzalcoatl é o espírito divino de mais alto escalão que existe. Como tal, ela é declarada várias vezes como o membro mais forte da Aliança das Três Deusas, superando em muito Ista, que se manifestou como uma pseudo-serva, e Gorgon, que possuía a autoridade de Tiamat e usou o Santo Grau para se tornar uma deusa completa. Quetzalcoatl possui uma grande energia mágica e, depois de ter testemunhado seus níveis de divindade, Jaguarman parece ser nada mais que um tigre de papel em comparação. Apesar de liberar um poder esmagador, ela afirma que, mesmo que Ishtar e ela tivessem suas autoridades em pleno poder e a ajuda de quaisquer outros poderes deixados na Mesopotâmia, elas não seriam capazes de danificar a forma titã de Tiamat. Um dos motivos mais impressionantes de Quetzalcoatl é sua força física, como mostrado quando ela aniquilou o portão sul de Uruk com as próprias mãos e causando um terremoto, mano. Além disso, ela também é capaz de usar até mesmo e lançar o machado de Marduk, uma arma divina do peso de Eridu, a 30 fucking quilômetros de distância.
para assim destruir o templo de Tiamat. Seu grito também pode ser ouvido dessa distância. Tendo esse poder bruto, Quetzalcoatl é mais do que capaz de lutar contra vários servos ao mesmo tempo. Mesmo com os esforços combinados de Ishtar, Jaguar-Man, Medusa, Mesh e Merlin só conseguem mantê-la ocupada por 2 ou 3 minutos. Ishtar e Jaguar-Man só poderiam bloquear sua investida uma única vez. Ela também foi mostrada lutando a par com Kingo sem depender de nenhum de seus trunfos. O mais impressionante, considerando que Gilgamesh afirmou que ele pode ser mais poderoso que Enkidu, ou seja, ela peitou as correntes do céu e tancou de boas. Isso porque ainda não falamos de seus jogos. Piedra del Sol, sim, o admin manja do espanhol, então respeitem. Voltando, Pedra del Sol, um rogo anti-exército que também é classificado como anti-fortaleza. Basicamente, é uma esfera de chamas gigantescas com um poder tão imenso que destruiu as pernas de Tiamat, onde basicamente ela dá uma porrada gigantesca, esmagando o oponente com o impacto e o fazendo ser queimado. É dito que se ela usasse isso em Uruk, toda a cidade teria virado cinzas. Silkwood, outro dos rogos dela, do tipo anti-fortaleza, onde ela basicamente manda uma voadora no oponente que o impede de usar qualquer rogo. Essa técnica dela é tão sinistra que ela foi capaz de destroçar todas as defesas de Tiamat e destruir seu chifre, além de ter jogado ela no chão. Basicamente, a força usada nesse rogo é tão grande que recria o impacto do meteoro que destruiu os dinossauros e remodelou a Terra. Indo para o seu último rogo, Quetzalcoatl. Sim, o rogo dela é o próprio nome. Basicamente, ela invoca um dinossauro gigantesco, ao qual permite a ela usar raios, ventos e chuvas em grande escala, o que com toda certeza a faz ocupar merecidamente nosso primeiro lugar. Galera, é isso. O Discord já está pronto, então o link vai estar aqui no topo da descrição. Apareçam lá pra gente bater aquele papo e interagir mais. Peço aquele like, aquela inscrição e o sininho ativado para que assim a gente possa chegar a 1K e eu chorar de emoção. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.